Lembra do nosso último vídeo? Como é que foi? Falando como eu terminei a minha primeira graduação, que eu estava já querendo sair por uma série de fatores, eu só queria terminar, então não estava muito preocupado com o meu rendimento, com a forma como eu estava ocupando aquele lugar, tá. Vocês lembram disso, né? A gente vai começar a história da segunda graduação e como foi que eu comecei a desenvolver um gosto pela leitura que só aconteceu na segunda graduação. Não na leitura acadêmica, porque há vários tipos de leitura. Eu acho que a gente vai explorar isso nesse vídeo também. Você começa a ler um formato e esse formato ele vai te garantir uma janela para compreender e observar determinados fenômenos ou a vida social ou mesmo as expressões da vida, as artes, enfim, as suas muitas manifestações, leitura, cinema, tarará. Quando você recorre sempre a um formato só, o seu olhar, ele vai estar comprometido com esse formato. Então você vai procurar sempre compreender os fenômenos, a experiência, você vai recorrer sempre a esse formato. Na primeira graduação e início da segunda graduação, eu lia muito, mas sempre as mesmas coisas, porque nas ciências sociais você tem que ler e escrever, não tem o que fazer. É ler, escrever, refletir, enviar e voltar e corrigir, enviar, voltar, corrigir, ler, escrever, e você publica uma coisa que faz muito sentido hoje, aí daqui a 5 anos talvez já não faça mais tanto sentido, daqui a 1 ano talvez já não faça mais tanto sentido, e assim você vai retroalimentando um modelo e produzindo uma concepção a partir de um formato, de uma norma, entre outras coisas. Então, quando você está na faculdade das ciências sociais, você lê o mesmo formato. Eu estava muito viciado nesse mesmo formato, mesmo terminando a primeira graduação da forma como eu terminei. Cheguei na segunda graduação, que foi a antropologia, né? Eu fiz primeiro bacharelado interdisciplinar em humanidades, terminei e depois fui para antropologia. Quando eu cheguei na antropologia, na primeira aula da disciplina de teoria antropológica clássica. Não vou falar o nome da professora, mas tinha 5 alunos em sala de aula, a gente sentou, a professora dispôs as cadeiras em círculo, a gente sentou, tarará, ela fez uma explicação, meu nome é isso aqui, o nome de vocês, tá tudo certo, já vamos pro texto. Professor que não dá nem tempo, filha, pá, toma. E uma disciplina como essa, que é muito densa, tem muitos autores para você ler, então não tem o que fazer, você tem que voltar pro texto mesmo e rapidamente. Com o tempo a gente entende isso, né? Aí ela pediu para alguma pessoa se prontificar a ler. O que eu fiz? Se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe disso. Eu vou estar aqui diferente. Você é outro ser humano. Professor, eu posso ler. Peguei o texto, Bronisław Malinowski, comecei a ler. A professora me interrompeu, querido, só um segundo. Você aprendeu a ler onde? Onde foi que você aprendeu a ler? Com quem foi? Quem foi que te ensinou a ler desse jeito? Não é sobre não se sentir ofendido. É sobre escolher fazer com que aquela pessoa que te ofendeu saiba que você está ofendido ou não. Porque eu me ofendi, evidentemente. Na frente daquela quantidade de pessoas, um professor olhar para mim na minha segunda graduação, depois de ter passado por 2 faculdades, olhar para mim e perguntar quem foi que me ensinou a ler, quem que aquela mulher achar que era, gente? Fala desse jeito comigo. Eu fiquei muito chateado. Só que eu também não fiquei só chateado, e deu tempo de eu pensar, né? Eu fiquei assim, caralho, eu posso me chatear e me ofender e perguntar, mas quem é você que tá falando assim comigo? Ou eu posso calçar a sandália da humildade e falar assim, professora, não entendi o que a senhora quis dizer, a senhora poderia me explicar? Foi o que eu fiz, né? Professora, não entendi o que a senhora quis falar. A senhora pode explicar o que a senhora está pretendendo, quais são as suas pretensões? Querido, esse texto ele tem um formato, né? E você começou a ler um texto que tem um formato, mas você passou por cima desse formato e foi ao que interessa. Eu falei, ué, mas não é assim que se lê? Ele falou, olha só, você não tem um título aqui? Então por que você não leu? Não tem o nome do autor? Por que você não leu? Não tem um resumo? Por que você não leu? Por que você passou direto para a introdução? É porque não tem nem o que falar depois disso, né? E ela, pois lê a introdução aí. O que esse título sugere? Caralho. Quem que é esse autor? Você conhece? Eu conheço. Você conhece alguma obra dele antes dessa? Eu já li algumas coisas dele. O que dá para você imaginar a partir das leituras prévias que você tem desse autor? Porque isso pode te garantir uma noção aprimorada da obra produzida, antes mesmo de ter contato com ela. Caralho, meu irmão. Não é que a véia tava certa, Pique. Caralho, que rolê. Aí eu falei, não, ok, vou ter, tarará. Só que depois disso, a minha cabeça passou, depois dessa informação entregue, dessa trajetória, porque isso é um resultado de uma trajetória, né, gente? Ninguém nasceu, pá,
Já sei como é a forma certa de você ter contato com determinadas produções, determinados formatos. Não é desse jeito. A gente sabe. Você aprende isso com o tempo. Então, depois desse fragmento dessa trajetória que me foi entregue, porque houve uma confluência naquele momento. Porque eu falei assim, olha, eu me ofendi, mas eu vou escolher não exteriorizar esse sentimento de ofensa, e eu vou exteriorizar uma outra coisa, que é, olha só, estou aqui para aprender, sou um aluno. Acho que mais do que isso, naquele momento eu fui aluno, né? Sou um aluno, estou aqui para aprender, me ensine. Eu não acho que isso seja ofensivo, eu acho que muito pelo contrário, é muito nobre. Eu não sei mesmo. Eu estou aqui porque eu não sei, então eu gostaria muito que a senhora me ensinasse. Me perdoe se eu fui equivocado, se eu fiz de uma forma equivocada. Estou aqui para aprender. Depois disso, a minha cabeça começou a... Todo o texto que eu li, eu ficava assim, será que eu estou lendo do jeito certo? Qual é o jeito certo de ler um texto? Todos os textos que eu lia foram assim. Eu comecei a pensar na forma como eu li os textos e comecei a organizar também um cronograma de leitura, porque eu pensei, eu vou sempre recorrer a esse mesmo padrão para observar a vida social, a minha vida, a vida social, mas esse padrão ele vai ser sempre comprometido, esse olhar vai ser sempre comprometido com esse padrão. Então eu posso recorrer a outras formas de linguagem. Eu continuei lendo as coisas que eu lia, desenvolvi um cronograma de leituras anuais, então eu tenho 12 livros para ler por ano. Em janeiro eu já sei todos os 12, em janeiro eu já sei a ordem que eu vou ler cada livro, eu sei a quantidade de páginas que eu vou ler por dia, e eu estipulei isso como um cronograma que seja realizável. Desde esse ano até esse ano de 2024 que a gente está, 2024 que a gente está, eu acho que a gente está em 2024, com certeza, não é possível. Até o ano de 2024 que a gente está, eu venho lendo 12 livros ou mais, nunca menos. Uma das minhas realizações no início do ano é, quando eu termino de ler o 12º livro, eu fico assim, caralho, posso respirar, em paz, terminei o que eu tinha para fazer. É uma das minhas realizações. Eu ponho tudo aqui, ó, que é o que me ajuda a organizar o meu cronograma de leitura. Na verdade, eu ponho tudo da minha vida aqui. Uma vez eu perdi um, quase que eu tomava no... Porque eu perdi, meu irmão, tem tudo aqui, tem todas as minhas informações aqui, tem gasto, cronograma de leitura, gasto, realizações, atividades diárias, trabalhos, valores, tem muita transferência que eu preciso fazer, e tem muitas informações aqui, porque a partir do meu plano eu consigo me organizar bem, para saber e não deixar algumas coisas passar batido, né? Aí eu organizei esse cronograma de leitura, e nesse cronograma de leitura eu estipulei uma quantidade de 12 livros, que é um livro correspondente a cada mês do ano. Mas como? Um livro denso, que é um livro que é o que eu gosto de ler, filosofia, política, antropologia, uma leitura mais densa, um formato mais denso, um formato que precisa de um pouco mais de atenção, um formato que precisa de um pouco mais de tempo, e um livro mais leve, que é um livro, não sei, um conto, uma poesia, literatura, coisas assim. Aí eu vou intercalando, eu leio um livro denso e um livro mais de boa. Um livro denso e um livro mais de boa. Com a quantidade de 10 páginas por dia, porque é realizável para mim. Às vezes acontece de eu ler mais? Acontece, mas não é nada demais também. Porque o que eu tinha que ler era 10. Se eu li mais foi porque eu quis. Se eu li menos, aí é porque eu tô em falta. Se eu não li nada, aí é um dia triste. Porque eu tenho que ler as 10. 10 páginas é o que é realizável para mim. Algumas pessoas conseguem ler mais. Por exemplo, no final de semana eu estava num lugar, pedi uma cervejinha geladinha, pá, foi quando eu gravei o vídeo lá dos autores, das autoras e tal. E autores, tá, né? Aí pedi uma cervejinha, abri a cerveja e tal, sentei aqui, pegando só o pique. Peguei o livro, comecei a ler e acabei o livro. Eu vou fazer isso sempre? Claro que não. Eu fiquei feliz de ter acabado, mais ou menos, porque quando o livro tá muito bom, você fica assim, cara, não quero acabar agora, eu vou deixar um pouquinho e tal. Agora tem que acabar o livro, não tem o que fazer, né? Acabei, mas eu faço isso sempre? Não. O que eu faço sempre? O que eu procuro fazer sempre? 10 páginas por dia, porque é realizável. Então você desenvolve um cronograma que seja realizável, de uma quantidade de livros que você não precisa começar com 12, vou ler 12 livros, não precisa disso, cara. Eu fiz isso, mas à custa de muita coisa, porque eu tinha que ler os livros, eu tinha que ler os textos do final do bacharelado, agora eu tô tendo que ler os livros, tô tendo que ler 5 autores para uma aula no mestrado. Cada autor com uma média de 30, 40 páginas. Veja quantas páginas dá aí por aula. É muita coisa para ler, então você tem que estar o tempo inteiro assim, negociando. Caralho, não, peraí, eu tenho que ler mais isso aqui, tenho que ler mais isso aqui, vai negociando, e assim você vai conseguindo entregar determinadas coisas para você e gerar satisfação.
Aquela coisinha boa, endorfina, que a gente sabe, felicidade, tá ligado? Produzir uma serotoninazinha na mente, satisfação, caralho, peraí. Terminei de ler esse livro nesse tempo aqui, porra, tô muito satisfeito. É assim que eu faço no final do ano, faço o cronograma geral, guardo todos eles, terminei de ler todos esses aqui, caralho, tô muito satisfeito. É o que me faz feliz, na verdade, né? É assim, essa é uma das metas do ano que me fazem mais feliz, na real. É terminar, caralho, ter conseguir, mesmo com todas as adversidades, terminar de ler 12 livros. Às vezes eu leio até mais, eu acho que o último ano eu li 14. Mas assim, também li porque eu quis, porque o que eu tinha que ter lido era 12. Então tem nada absurdo, né? Nada demais, é só mais uma coisa. Então, organizar um cronograma de leitura, uma quantidade realizável de páginas que possam ser lidas e depois pensar na forma como você vai ler o texto. Porque depois dessa aula, dessa primeira aula, que eu estava lá no começo explicando, foi o que me chamou, foi o que me provocou um incômodo. A forma como eu leio. Qual é a forma correta de ler determinadas coisas? Eu passei a ler então em voz alta. Sozinho, porque eu morava só, né? Agora não, agora eu moro com minha mãe e tal. Por um tempo determinado também, mas eu morava sozinho. Aí eu comecei a ler em voz alta. Amanhecia o dia, eu acordava muito cedo, preparava o café, dava tempo, né? Porque eu acordava muito cedo, de madrugada, não tinha nem sol ainda. Preparava o café, vestia minha roupa para ir trabalhar, né? Vestia minha roupa, eu sabia que eu ia passar o dia inteiro no trabalho, então não tinha muito o que fazer, né? Vestia minha roupa, tarará, pegava o livro, pá, lia 5 páginas. Por exemplo, você tem que ler 10 páginas no dia. Não quer dizer que você tem que ler as 10 tudo de uma vez. Você pode ler 2 de manhã, 2 de tarde. É claro que vai interrompendo, a depender, né, da história que seja, né? Mas vai interrompendo o livro, então você pode ter alguns prejuízos quanto à compreensão. Mas você pode ler assim, dessa forma. Acordava, fazia meu café, lia 5 páginas. Eu sabia que na minha casa eu podia ler, porque eu morava só em voz alta. Então eu li em voz alta, testando a minha audição para saber a forma como escutar aquilo estava sendo agradável e se fazia sentido. E eu ia testando também a minha fala. Então eu li em voz alta. Procurava alguns vídeos dos autores dos livros para ver a forma como eles falavam, para ver se eu conseguia estabelecer uma relação entre a fala e a escrita. Para que eu entendesse melhor, porque quando você vê uma pessoa falando sobre o que ela escreveu, parece que ganha um pouco mais de sentido, porque é uma linguagem que, enfim, não adianta procurar na fala o que só a escrita entrega. Não adianta procurar na escrita o que só a fala entrega. Porque são linguagens que têm as suas limitações e que elas acontecem da sua maneira, dentro das suas possibilidades. É óbvio que a escrita vai entregar uma coisa de uma forma que talvez a fala não consiga entregar, ou que entregue melhor, ou que não entregue. É óbvio que o filme vai entregar uma coisa de uma forma que talvez a música entregue de outra forma, porque são linguagens que, dentro das suas limitações, entregam o que se propõe fazer da sua forma, né? Mas, ainda assim, eu procurava estabelecer uma relação, que eu via um vídeo do autor, não sei se ainda tivesse vídeo, assim, então ele fala desse jeito. Eu vou tentar incorporar esse modo à minha cabeça. Quando eu estiver lendo o livro dele, eu vou tentar sempre recorrer àquele modo, para ver se essa escrita ela faz mais sentido ou se facilita a minha compreensão dessa escrita. Então são coisas que você pode fazer, são técnicas que você desenvolve para facilitar a sua compreensão do texto e para organizar melhor o que você pensa. Por quê? Às vezes a gente pensa muitas coisas dentro de um... Parece que a gente está aqui com um cesto cheio de ideias e a gente não consegue localizar essas ideias nos espaços que a gente precisa, para que aí a gente consiga mensurar o que a gente está pretendendo e exteriorizar, externar aquilo para uma estrutura mínima, que faça sentido. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, lendo e relendo e organizando essa leitura, falando, ouvindo, pensando, dialogando o pensamento, e o que pode nortear esse diálogo do seu pensamento com a sua fala, com a sua organização, tarará, é essa leitura guiada. Estou lendo aqui, vou prestar atenção em cada detalhe, vou falar, vou ver se eu estou entendendo, vou ver a forma como o autor propõe, porque cada autor tem um modelo de escrita, tarará, né? Então eu vou ver a forma como o autor propõe, e desenvolver uma técnica de leitura. Próximo vídeo eu vou pedir para vocês darem sugestões de temas. Vou pensando, mas vou pedir também para vocês darem sugestões de tema. Curtam muito esse vídeo, eu estou tentando trazer mais vídeos para o canal, né? Então curtam muito esse vídeo, compartilhem, marquem seus amigos, divulguem muito o canal, para a gente chegar aos 10 mil inscritos, não é mesmo? Para que a gente consiga monetizar. É babado, né, filho? Não vai ter jeito. Tô covarde?